Lucas capítulo 17. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga, me ajuda aqui, Jesus. Não sei onde é que está. Aí Jesus vai falar assim, você vai para a célula, participa das escolas de liderança da igreja. Evangelho de Lucas, capítulo 17, tem uma palavra de Deus poderosa para a sua vida nessa noite. Versículo 11. O texto diz assim: a caminho de Jerusalém. A caminho de onde? Jerusalém. Jesus passou pela divisa, fronteira entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, mas ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tende piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram curados, purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram curados, purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu oro para que o Espírito de graça, de sabedoria, de unção, venha sobre esse lugar e que nós possamos ser tocados pelo teu Espírito. Eu oro por esses mais de 180 pontos no YouTube agora, que nos acompanham, aonde eles estão, nas suas casas, no seu trabalho, aonde eles estiverem. Que o mesmo favor do Senhor que está aqui seja sobre eles também. Senhor, abre os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra. Tira tudo aquilo que pode nos atrapalhar, tudo aquilo que pode tirar nossa atenção. Remova, abra o nosso coração, para que a tua palavra penetre em nosso coração como uma semente, e que nessa noite, essa semente possa crescer, produzir frutos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos digam graças a Deus. Amém. Eu quero falar com vocês hoje sobre o milagre que só um descobriu. O milagre que só um descobriu. Você já deve ter ouvido falar desse texto, você já deve ter ouvido alguém falar, mesmo alguém que não conhece tanto a Bíblia, mas você já ouviu dizer que somente um voltou por agradecer. O texto diz que Jesus estava saindo de Jerusalém e ele estava indo para a divisa. Ele indo para Jerusalém, ele passava pela divisa entre a Samaria e a Galiléia. E quando ele chegou na fronteira, 10 leprosos vieram, porém pararam de longe, ao longe, e disseram, e gritaram com todas as suas forças: Mestre, Jesus, tem misericórdia de nós. E Jesus então, voltando-se para aqueles 10, Jesus disse assim: vão e se mostrem ao sacerdote. E a Bíblia diz que aqueles homens então foram, e quando eles
eles estavam indo, versículo 14, indo eles, ficaram limpos, a lepra desapareceu, eles foram curados. Eles eram 10, mas o texto diz que apenas um voltou para agradecer, apenas um. E quando aquele um voltou, Jesus disse: ei, mas vocês eram 10, e os outros 10? Jesus pergunta: e os outros 10? Eles também não foram curados? Aliás, onde estão os outros 9? Onde estão os outros 9? Eles também não foram curados? E Jesus, então, voltando-se para aquele um, Jesus disse: não houve quem voltasse para a glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Essa passagem, ela é incrível, porque ela tem muitos princípios e ela tem valores que nós precisamos colocar em dia. A Bíblia, ela é cheia, repleta de ensinamentos. E aqui nos traz um ensinamento através da cura de 10 leprosos. E a lepra era uma das doenças mais temidas nos tempos bíblicos. Temida por várias circunstâncias, porque, de acordo com a Bíblia, no livro de Levítico, capítulo 13, versículo 45, diz uma regra, uma lei para um leproso. E o texto diz que quem ficar leproso, apresentando quaisquer destes sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte interior do rosto e gritará: impuro, impuro. O texto está dizendo que o leproso, ele não podia andar na cidade. Ele não podia transitar pelas ruas. Eles ficavam de fora da cidade. E ali então eles se encontravam. E quando eles se encontravam, eles formavam uma comunidade. Como nesse caso apareceram 10. E o texto vai nos ensinar que quando eles ficavam fora da cidade, eles deveriam viver isolado do convívio das pessoas. Eles não podiam pentear o cabelo. Não podiam. E quando eles vissem alguém, eles deveriam tampar a boca com um pano. Quando se aproximasse de alguém, ou se alguém se aproximasse deles, e eles deveriam gritar: imundo, eu sou imundo, eu sou imundo. Não era apenas uma doença, era algo que trazia sobre a vida da pessoa, além de uma doença física, ele trazia também um problema social, ele trazia um problema mental, problema psicológico e em tantos outros problemas. Interessante que quem dava o diagnóstico e quem podia falar com aquela pessoa foi curada era somente o sacerdote. Essa será a lei do leproso. No dia da sua purificação, será levado ao sacerdote e este sairá fora do arraial e o examinará. O sacerdote tinha que sair da cidade, ir até lá fora, examiná-lo e dizer: ei, você foi curado, você está limpo, você pode voltar para a sociedade. Você já parou para pensar em como essas pessoas, elas viviam? E quem diagnosticava era o sacerdote, porque ela carregava, como eu já disse, um peso, não apenas físico, mas social e espiritual. E quando a gente para pensar, parece ser incabível para os dias de hoje. E a gente tem até, aliás, nós tínhamos dificuldade de imaginar como era a situação de uma pessoa assim. Mas nós experimentamos um pouquinho disso na pandemia. Pano na boca, é o que o texto está dizendo. Tive que colocar um pano na cara. Pano na cara. Quando você descobria que estava com Covid, se isolava, ou melhor, as pessoas te isolavam.
Tudo isso já fazia parte, faz parte, né, de um plano sanitário, de algo para que a coisa não prolifere. Mas algumas pessoas viveram dentro de casa mesmo. A pessoa tinha que dormir num quarto separado. Nós passamos por isso. Mas passamos por isso por pouco tempo, porque as pessoas que eram diagnosticadas com Covid e entravam num estado assim, era uma semana, 15 dias, e se a coisa complicasse muito, 30 dias, infelizmente, nós perdemos pessoas amadas, queridas do nosso convívio. Mas no caso do leproso, ele convivia com aquilo por anos. Ele carregava esse estigma por anos em sua vida. Porque a lepra, ela não era apenas uma doença, mas ela era, para os judeus, um símbolo de pecado que espalha e destrói. Ou seja, o leproso, ele era considerado um morto-vivo. Alguém sem esperança. Esperança de restauração, se assim eu posso dizer. E Jesus agora se encontra com um grupo de 10 leprosos, uma comunidade, uma pequena comunidade. Mas o texto que me chama a atenção é que Jesus se encontrou com eles na fronteira, na divisa, diz o versículo 11. Não existe melhor lugar para se encontrar com Jesus do que numa fronteira da vida, do que num limite da vida. E o que é fronteira da vida? O que é limite da vida? É quando você chega num ponto que você diz: cheguei no meu limite. Eu não aguento mais viver a situação que eu estou vivendo. Eu não suporto mais passar pelo que eu estou passando. Eu não tenho mais forças. Ou Deus entra e faz um milagre na minha vida, ou eu não sei o que vai acontecer comigo. Quando você chega nesse ponto da vida, você chegou na fronteira. Você chegou no limite. E não tem melhor lugar para ter um encontro com Deus do que numa fronteira, do que num limite da vida. Porque ao chegar na fronteira e ver Jesus, o que eles fizeram? Eles se posicionaram. Eles gritaram por ajuda. Eles disseram: Mestre, Jesus, ajuda-nos. Interessante é que, mesmo eles estando cheios de limites, eles ainda tiveram atitude. Mesmo limitados por todo aquele contexto, que não era só a doença, mas por todo aquele contexto que a lepra colocava sobre a pessoa, eles se posicionaram, eles gritaram por ajuda, eles não podiam nem se aproximar de Jesus, não que Jesus não pudesse se aproximar deles, eles não podiam se aproximar de Jesus, mas mesmo não podendo se aproximar a uma certa distância, cheio de imposições, cheio de situações, de regras que os limitava. Nesse contexto, mesmo assim, eles ainda gritaram, eles ainda pediram ajuda. O fato de eu e você vivermos uma vida de limites, isso não nos impede de nos posicionarmos. Talvez você está dizendo: olha, eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Eu não sei mais o que eu faço. Eu não sei se eu vou, se eu fico, se eu saio. Eu não sei. Você chegou no limite. O fato de você chegar no limite realmente te traz alguma espécie de confusão, sem saber o que fazer. Mas isso não tira de você o poder de posicionar-se. E foi justamente isso que esses homens fizeram. Eles se posicionaram. O fato é que tem muita gente que, quando se depara com um limite, ao invés de se posicionar, ele fica reclamando, ele fica murmurando, ele fica tentando culpar alguém. E não adianta reclamar, mesmo porque você nunca deve reclamar daquilo que você tolera. Se tem algo que você tem reclamado, é porque você tem tolerado. E quando é que eu paro de tolerar? É quando eu me posiciono. Você precisa se posicionar. Até porque o teu posicionamento, ele define os teus limites. O teu posicionamento, ele define o seu tamanho.
O seu posicionamento define o seu futuro. O seu posicionamento define a sua estatura diante dos homens e diante de Deus. E para te ser sincero, é o teu posicionamento que define os teus milagres. Se você não se posiciona, nem milagre vai acontecer na sua vida. Aqueles homens, dentro de todas as limitações que eles tinham, eles não deixaram de se posicionar. E o posicionamento deles foi: ei, eu preciso de ajuda. Não dá para continuar do jeito que eu estou. O grande problema é que muitos de nós não queremos pedir ajuda. Não queremos nos humilhar. Ou a nossa arrogância e soberba não nos deixa chegar num ponto de: ei, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso de você. Esses homens se posicionaram pedindo ajuda. E quando eles se posicionam, 2 pontos acontecem. O primeiro ponto é que, isso é incrível, a fé precisa de estímulos. Eu vou repetir. A sua fé precisa ser estimulada. E segundo, como eles iriam se apresentar ao sacerdote se eles ainda não estavam curados? Porque uma pessoa só podia chamar o sacerdote para examiná-la se ela não tivesse mais os sintomas. Mas quando Jesus disse: vá e encontre-se com o sacerdote e se mostre a eles, eles ainda tinham todos os sintomas. Eles ainda estavam muito marcados pela lepra. Seus rostos, suas mãos, provavelmente alguns já não tinham nem mais o nariz. Primeiro, a fé precisa de estímulos. E esse é um ponto que você precisa aprender. Jesus os enviou ao sacerdote. E por que Jesus os enviou ao sacerdote? Se o próprio Jesus é o sumo sacerdote. Hebreus 4,14 diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote. Se Jesus é o sumo sacerdote, por que Jesus, então, os enviou ao sacerdote? Uma finalidade: estimular a fé deles. Eles não foram curados e foram ao sacerdote, não. O texto diz que eles foram curados enquanto iam no caminho, enquanto eles iam ao sacerdote. Embora nós vivamos numa vida a qual nós nos movemos por aquilo que vemos, e a Bíblia diz que o homem de Deus, a mulher de Deus, o justo, ele não vive por vista, mas ele vive por fé. A fé, ela acontece quando ela é estimulada. Se a sua fé não for estimulada, ela não vai crescer. Você sabe de que eu gosto de comparar muito a fé? Duas metáforas. Vou te contar 2 metáforas diferentes. Eu me lembro de um dia que eu estava fazendo um estudo bíblico para a igreja. Eu queria falar sobre fé, oração e amor. E quando eu escrevi sobre oração, eu falei: o que eu vou colocar? Um desenho que ilustre oração? Aí eu me lembrei das mãos assim. Ah, já sei. E aí eu falei: agora eu vou falar sobre amor. Ah, coração. Mas e a fé? Eu parei, pensei. Eu parei: Deus, mas o que eu vou? Qual é o símbolo da fé? E o Espírito Santo, naquele dia, que já faz muitos anos, me disse: o maior símbolo da fé é a grávida. A grávida é o maior símbolo da fé. Por quê? Porque o bebê ainda não nasceu, mas ela conversa com ele. O bebê não veio ao mundo, mas já tem nome. A criança não veio ainda, mas o quarto já está separado. O enxoval já está comprado. E se eu falo assim: quero orar por todas as mães hoje, pela fé, a grávida vem à frente. Então é o maior símbolo da fé. Mas por outro lado,
como que eu estimulo a fé? A fé, numa outra metáfora, ela é como um músculo. E o músculo, ele precisa ser estimulado para ele crescer. Por isso que quando você vai fazer algum treinamento físico, o músculo precisa ser estimulado. Então você vai fazer uma série de exercícios para aquele músculo, para que ele seja estimulado e ele cresça. A fé é um músculo. Se você não exercita sua fé não vai crescer. Sua fé não vai se fortificar. Então a fé é como um músculo que precisa ser exercitado. Então o que Jesus fez? Ei, vocês vão mostrar-se ao sacerdote. Provavelmente eles olharam para si e olharam e disseram, mas como que eu vou me mostrar ao sacerdote, se nada mudou em mim? Mas vamos, isso se chama obediência. E eles foram. Isso é estímulo da fé. Em Josué capítulo 6, a Bíblia diz que o povo hebreu estava diante de um grande desafio. As muralhas de Jericó, as enormes muralhas. Muralhas essa que a Bíblia relata que havia até ruas sobre ela. Casas sobre a muralha. A muralha era imensa e larga. E eles não tinham como derrubar aquilo. E Deus então, para estimular a fé deles, porque o poder de Deus poderia vir num segundo e as muralhas caírem. Mas para estimular a fé, Deus disse, vocês vão rodar por 6 dias, vocês vão rodear a cidade em silêncio. 6 dias. No 7º dia, vocês darão 7 voltas. E quando vocês derem as 7 voltas, aí então, vocês vão gritar. Vão tocar as trombetas. E as muralhas cairão. Por 6 dias, eles rodaram em volta de Jericó calados. No 7º dia, eles deram 7 voltas. E aí na 7ª, eles gritaram e as muralhas caíram. Deus fez isso para estimular a fé. Não muito diferente quando Moisés está diante do Mar Vermelho, o exército dos egípcios vindo, e a Bíblia diz que Deus disse a Moisés, por que clamas tu a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E levante, Moisés levantou então a sua mão, e orou, e ele clamou, e o mar abriu. Mas eles tiveram que marchar, como esses leprosos tiveram que marchar, ir de encontro ao sacerdote. Quando Jesus diz, ei, vão ao sacerdote, se mostrem, é como se Jesus estivesse dizendo assim, a cura que vocês receberam precisa ser vista, precisa ser confirmada, não escondam, anunciem. Porque Jesus poderia curá-los ali, e estava tudo certo, sem problemas. Jesus poderia até dar uma palavra para eles, examiná-los e dizer, ei, eu sou o sumo sacerdote, não preciso se apresentar ao templo. Mas Jesus disse, vocês precisam ir e se mostrar. Por quê? Por quê? Porque não é sobre bênçãos recebidas, é sobre testemunho falado. Testemunho multiplica testemunho. Repita comigo, testemunho multiplica testemunho. Há um poder de multiplicação sobre as bênçãos quando você as testemunha. Se você quer receber bênçãos, eu vou repetir. Se você quer receber bênçãos, não peça uma bênção, peça testemunho. Deus, eu quero dar um testemunho. Eu quero falar da cura que o Senhor me deu. Deus, eu quero dar um testemunho. Eu quero falar do meu casamento que foi restaurado. Eu quero falar da minha família que foi salva. Eu quero falar da minha vida que foi transformada. Então não é sobre pedir uma bênção. É sobre pedir um testemunho. Um dia um irmão chegou para mim e disse assim, pastor, eu estou orando a Deus porque eu quero dar um dízimo de R$1.000. Eu tenho orado, Deus,
Deus abençoe que eu dê um dízimo de R$1.000. Eu falei, eu não estou te entendendo, você está pedindo um aumento para sua renda? Ele falou, só que ao invés de eu pedir, Deus, aumenta o meu salário para 10 mil, Deus, eu quero dar o dízimo de R$1.000. Ele não pediu aumento de salário, ele não orou por um aumento de renda, ele orou por dar um dízimo maior do que o que ele dava. Então existe um poder multiplicador quando você concentra aquilo que você precisa como algo que vai ser usado para glorificar e exaltar o nome de Deus. Porque se eu penso uma bênção, talvez eu possa estar sendo egoísta, mas quando eu peço, Deus, eu quero falar, quando o Senhor me abençoar com isso, Senhor, outras pessoas serão abençoadas, porque eu vou falar, eu falarei sobre aquilo que o Senhor tem na minha vida. O testemunho é uma ferramenta poderosa de multiplicação de bênçãos e de vitórias. Sem falar que, quando você está dando testemunho, quando você está falando o seu testemunho para alguém, além daquela pessoa, a fé daquela pessoa ser estimulada, a sua também é. Todas as vezes que eu conto para alguém as coisas que Deus fez através da minha vida, que Deus fez comigo, todas as vezes que eu conto das passagens que já aconteceram comigo, dos testemunhos, a minha fé, a fé de quem ouve eu não sei, mas a minha vai lá em cima, porque eu vivi aquilo. Quem está entendendo? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando você fala de como você se converteu, da salvação sobre a sua vida, das bênçãos, das experiências que você tem tido com o Senhor, isso eleva a sua fé. Você, naquele momento, você se sente empoderado. Uau, Deus é comigo mesmo. Olha o que aconteceu. Sem falar que existe um poder no testemunho. Apocalipse capítulo 12, versículo 11 diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eles, pois, o venceram por causa de quem? Do sangue do Cordeiro e por causa do quê? Da palavra do testemunho que deram. É poderoso quando você dá o seu testemunho. Jesus, ele pregou para uma mulher samaritana em João 4. Ela foi para a cidade e deu o testemunho dela, do que ela viveu lá no poço de Jacó. E a Bíblia diz então que muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. O testemunho daquela mulher fez com que uma cidade se rendesse a Cristo. A pregação mais poderosa que você tem é a sua vida, é o seu testemunho, é falar quem você era e quem você é. O testemunho é muito simples: quem eu era, me encontrei com Cristo e quem eu sou. Quem eu era, diga comigo, quem eu era, me encontrei com Cristo e quem eu sou. Martin Luther King disse uma frase: eu não sou quem eu gostaria de ser, mas uma coisa eu sei, eu também não sou quem eu era. Ninguém é perfeito. Todos nós estamos num processo de transformação. Uns a 80 por hora, outros a 200 por hora, uns a 50 por hora, uns a 5 por hora e uns a 1 por hora. Uma hora ele chega numa descida e aí ele vai com tudo. Aí ele embala. Então a vida é assim. E às vezes a gente quer que todo mundo cresça na proporção que nós crescemos. Nós queremos que todo mundo se liberte na proporção pela qual nós nos libertamos. E não é assim.
Cada um vem de um contexto, de uma história, de uma experiência e até mesmo de um nível de entrega com Deus. O importante é que todos nós estamos no caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. O importante é que todos nós estamos no caminho. Salmo 66 vai dizer: vinde e ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contareis o que tem Ele feito por minha alma. Quando você testemunha o que Deus fez na sua vida, a sua luz brilha. E o Senhor é glorificado quando a sua luz brilha. A Bíblia diz em Mateus 5,16: assim brilhem também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando você dá o seu testemunho, o que você está fazendo? Você está falando das obras, as boas obras do Senhor. E quando você fala das boas obras do Senhor, o que acontece? As pessoas glorificam o Pai que está nos céus. Meu irmão, comece a falar mais do seu testemunho. Comece a falar. Talvez você passou, mas sabe, a minha experiência foi tão simples. Não foi como a daquela pessoa que era um alcoólatra, aquele outro que era viciado em maconha, cocaína, em drogas. Não, minha vida nunca teve essas coisas. E daí? Você teve uma experiência com Cristo. E daí? Você teve uma experiência com Deus. E essa experiência, ela é poderosa. Talvez você ache ela simples, mas a sua experiência é justamente aquilo que outra pessoa precisa ouvir. Porque de repente você fala: é muito simples, eu não era um viciado, eu não era um alcoólatra, eu não era um ladrão, eu sempre procurei ter uma vida honesta, correta, diante dos homens, eu sempre procurei ser uma pessoa justa, mas aí eu tive um encontro com Jesus e Ele transformou minha vida. Talvez você ache isso simples, mas do outro lado tem um jovem rico. Lembra da parábola do jovem rico? Senhor, desde a minha infância eu nunca furtei, honro meu pai e minha mãe, faço isso, faço aquilo outro. Aquele tipo de gente que acha que não precisa de Deus, porque é todo retinho, todo arrumadinho. E quando ele vê o seu simples testemunho, ele diz: pai, ele era igual eu. E se ele teve um encontro com Cristo, então eu também preciso ter. Não existe nenhum testemunho que seja desperdiçado. A sua experiência com Deus, ela é poderosa. Por isso eu te digo: nunca venha ao culto sozinho. Nunca vá à célula sozinho. Sempre convide alguém. Ei, vamos comigo ao culto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vir ao culto te faz bem? Sim ou não? Sim ou não? Você se sente abençoado quando você vem nesse lugar? Você sente a presença de Deus? Você volta para segunda-feira assim, pronto para a batalha? Você gostaria que mais pessoas vivessem isso? Essas pessoas só viverão isso se você abrir sua boca e contar o que você vive aqui dentro, o que acontece aqui dentro. Você precisa usar mais sua rede social. Você precisa, às vezes, um momento do culto, uma palavra que fala com você. Vai lá no seu Facebook, no seu Instagram, vai lá no seu TikTok, vai lá e comenta, vai lá e fala: olha, hoje eu ouvi uma palavra, hoje eu li um versículo da Bíblia, hoje nós cantamos uma canção lá na igreja e aquela canção falou tanto comigo. Ei, nós precisamos inundar as redes sociais de coisa boa. Nós precisamos criar um contraponto, porque do outro lado, o inimigo só coloca coisas ruins lá dentro. E é uma ferramenta de evangelização, e nós precisamos usá-la. Então use falando daquilo que você vive, use falando daquilo que você ama, que é Deus, que é a obra de Deus, que é o que o Senhor fez na sua vida. Eu e você precisamos ser rápidos nisso. Todos vocês têm um testemunho, todos nós tem um, ou vários, inúmeros testemunhos. E o testemunho, a gente não dá só com palavra. Tem lugar que você será proibido de dar o seu testemunho. Eles não vão permitir que você fale. Aí, já vai falar de religião, né? Você não está falando de religião. Você está falando do que Deus fez na sua vida. Mas eles vão dizer: aqui não.
testemunho muitas vezes, na maioria das vezes, 99,9% das vezes, ele não é dado com palavras, mas ele é dado através do seu comportamento, de uma vida transformada. Porque as pessoas virão, elas verão como você mudou, como você se transformou, como você não é mais a mesma pessoa. E isso, meu irmão, isso não fala, isso grita. Isso grita tanto que o endemoniado, ele fica mais endemoniado ainda, e o diabo fica endemoniado quando ele vê a sua transformação de vida. Por isso que tem gente que te odeia sem você nunca ter feito nada. É porque a luz que está dentro de você incomoda as trevas que estão dentro dele. Mas se você permanece firme, e se você continua em oração, essa sua luz, que é a luz do Senhor em você, mais cedo ou mais tarde, vão dissipar as trevas que existem naquela pessoa. E aquele que te odiava, ele vai estar do seu lado glorificando a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu sei do que eu estou falando, porque eu vivi isso. E eu era essa pessoa. Quando eu sabia que você era crente, eu passava a ter raiva de você. Eu não gostava de crente. Minha mãe começou a frequentar a igreja, eu brigava com ela por nada. Tadinha, chegou um dia lá em casa com uns discos. Na minha época era vinil, né? Você também, né, Bebeto? Eu sei que você é dessa época. Eram sem ovelhas. É? Sabe o que eu fiz? Quebrei os discos da minha mãe. Tão endemoniado que eu estava. Eu odiava crente. E é desses que Jesus gosta. É esses que Jesus fala, então você vai ver. Vou te colocar em cima de um altar, falando para os crentes. Quando você vê alguém muito difícil, você pode saber de uma coisa: Deus tem uma obra com aquela pessoa. E aquela resistência dela não é dela, é o inimigo que sabe que ela será usada por Deus. Por isso o inimigo luta com toda a força. O segundo ponto é que Jesus disse: vão e se mostrem. Agora, como que eles iriam se mostrar ao sacerdote se eles não estavam curados? Obediência. Eles foram por obediência. Obediência é a chave que gera bênção. É a chave que gera bênção. E há poder na obediência. Tem coisas que você só vai conseguir na obediência. Não é se o Senhor me curar, eu vou. Não, eu vou para que Deus me cure. Porque eles poderiam dizer: então nos cure primeiro, para depois nós irmos. Mas Jesus disse: vão. Então primeiro você vai, e depois Ele te cura, depois Ele faz. Observe que a cura não aconteceu de imediato. Olha o que o versículo 14 diz: Indo eles, olha só, e aconteceu o quê? Indo eles, ficaram curados. A Bíblia nos diz que eles foram curados enquanto eles iam. Isso é incrível. Por quê? Porque em Mateus, capítulo de número 8, versículo 3, Jesus curou um leproso. E o texto diz assim: e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediato ele ficou limpo da sua lepra. Preste atenção. Em um ato, Jesus curou um leproso. Agora, em Lucas capítulo 17, versículo de número 14, Jesus disse: vão. E enquanto eles iam, eles foram curados. Em Mateus capítulo de número 8, versículo 3, Jesus curou um leproso em um ato. Em Lucas capítulo 17, Jesus curou 10 leprosos num processo. Deus cura por atos, Deus cura por processos. Existem bênçãos sobre a sua família, sobre a sua vida, em todos os aspectos, em todas as áreas, que elas poderão vir num ato. Mas existem bênçãos que também poderão vir em processos, em
processos. Não foi em um ato, mas num processo. Indo eles foram curados. Eu não sei que distância que eles andaram para chegar ao sacerdote. 2 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros, eu não sei. Mas talvez quando eles andaram 2 quilômetros, a lepra já não estava mais sobre a cabeça. Mas 3 quilômetros, a lepra já não estava mais sobre o tronco, já não estava mais sobre o tórax. Talvez mais 3, 4 quilômetros, a lepra já não estava acima dos joelhos. Talvez mais 2, 3 quilômetros, já não tinha mais nada. Eu e você precisamos entender que às vezes Deus faz num ato, às vezes Deus faz num processo. Às vezes Deus faz num ato, às vezes Deus faz num processo. Ele pode curar por meio de uma palavra, por meio de um ato, mas ele pode curar por meio de uma imposição de mãos. Ele pode curar por meio de uma unção com óleo. Ele pode curar por meio de uma oração. Mas ele também pode curar por meio de um processo de quimioterapia. Ele também pode curar por meio de uma cirurgia. Ele pode curar por meio de um medicamento. Porque ele pode curar por atos, mas ele também pode curar por processos. Eles não receberam, o que me chama a atenção nesse texto é isso. Eles não receberam uma imposição de mãos para ser curados. Eles nem sequer receberam uma oração. Mas eles receberam uma coisa. Eles receberam uma direção. Eles não receberam uma imposição com mãos. Eles não receberam uma unção com óleo. Eles não receberam uma oração. Mas eles receberam uma direção. Às vezes o grande milagre está na direção que você recebe. Quantos milagres já testemunhei na minha vida? Não porque alguém colocou a mão na minha cabeça e orou, ou porque alguém me ungiu com óleo. Não, mas porque alguém me deu uma palavra e me deu uma direção. E eu segui naquela direção. E aquela direção me levou à bênção, me levou ao milagre. Nem sempre é uma oração, nem sempre é uma imposição de mãos, nem sempre é uma unção com óleo. Às vezes é uma direção. Talvez tudo que você precisa é de uma direção. E o Senhor pode te direcionar. A obediência, ela abre portas. Porque não basta receber uma direção se você também não está disposto a obedecer. A obediência a Deus, ela abre portas que esforço nenhum conseguiria abrir. Existem bênçãos na sua vida que você só terá acesso por meio da obediência. Isaías capítulo 1, versículo 19 diz: se quiserdes, é uma condição, se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Esse versículo ele é uma promessa, mas ele também é uma condição. E toda promessa na Bíblia vem acompanhada de uma condição. Esse é um ponto-chave. Hoje foi falado aqui que nós estamos virando uma fase da leitura bíblica. Começamos a ler uma outra parte da Bíblia. No final do culto será distribuído para você que está fazendo leitura anual da Bíblia. Um marca página. Inclusive, se você quiser começar hoje, pegue, já comece, para que o ano que vem você adentre, porque o ano que vem nós o faremos também. Mas o que eu quero dizer com isso é que isso é um ponto-chave para você aprender a ler a Bíblia. Preste atenção nisso. Alguns teólogos dizem que existem 8.000 promessas na Bíblia. Eu nunca as contei. Mas suponhamos que isso seja uma verdade. O que eu posso te afirmar é que se houver 8.000, 7.000, 6.000 promessas, sei lá quantas, todas elas, e eu vou repetir, todas as promessas de Deus para você na Bíblia, vêm acompanhado de uma condição: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa.
Promessa. Ser salvo, eu ser salvo e minha casa também. Condição. Crer no Senhor Jesus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Promessa, será salvo. Condição, permanecer até o fim. O texto diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Promessa, comereis do melhor dessa terra. Condição, se quiserdes e se me ouvirdes. Então, você vai sempre se deparar com isso. Se você nunca se atentou a isso, se atente hoje. Toda vez que você encontrar uma promessa na Bíblia, você vai ver que ou antes ou logo após tem uma condição. E esse é um fator fundamental para você conhecer as Escrituras. Esse versículo, ele é uma promessa, mas ele é uma condição. Deus está dizendo: se você estiver disposto a me ouvir e andar nos meus caminhos, eu farei você desfrutar do melhor. Não é sobre perfeição, é sobre um coração disposto e uma vida alinhada com a vontade de Deus. Porque muitas pessoas, elas buscam a bênção, mas elas rejeitam o caminho. Elas querem a promessa, mas elas ignoram os princípios. O que faz a diferença na vida daqueles que se dizem cristãos é a obediência. É a obediência. Porque nem todos que dizem que amam a Deus o amam de verdade. Jesus, em Mateus 15:8, diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 7:21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Nem todos que dizem que amam ou que chamam Jesus de Senhor o obedecem, mas todos os que o obedecem o amam. Nem todos que dizem que o amam o obedecem, mas todos que o obedecem o amam. E quando se fala de amor, existem duas coisas que Jesus usa para medir o nosso amor para com Deus. Em João capítulo 21, logo após Pedro haver negado Jesus, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás, Jesus é crucificado, Jesus ressuscita e Jesus aparece pela 3ª vez. E Jesus pergunta a Simão: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela 3ª vez: tu me amas? E ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. Jesus perguntou isso para ele 3 vezes. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas. E Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. Ame aquilo que Deus ama. Ame aquilo que Deus ama. E o que Deus ama? Deus ama pessoas. Dificilmente você vai andar por muito tempo com uma pessoa que gosta de coisas que você não gosta. Observe as pessoas mais próximas de você. Elas gostam das mesmas coisas que você gosta. Porque aqueles que não gostam daquilo que você gosta, você mantém uma, é meu amigo, mas para outras coisas, não é para tudo. Você é mais próximo daqueles que gostam daquilo que você gosta. E se você quer ser próximo de Deus, goste daquilo que Deus goste. E Deus gosta de pessoas. Deus ama pessoas. Ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Isso é uma forma de demonstrar o amor que você tem por mim. Jesus disse: tu me amas, tu me amas, tu me amas. Sim, Senhor, eu te amo. Sim, Senhor, eu te amo. Sim, Senhor, eu te amo. Então prove. E como? Apacenta as minhas ovelhas. Não existe amor sem serviço. E não existe serviço sem compromisso. E não existe compromisso sem renúncia. E não existe renúncia sem sacrifício. A mãe ama o filho? Ama. Mas ela vai te dizer: dá um trabalho, mas ama. Eu demonstro meu amor quando eu cuido de pessoas. Esse é um ponto. Baseado no que Jesus disse a Pedro, a maior prova do amor por ele é pastorear pessoas. E você não precisa ser pastor para fazer isso. Um dos maiores símbolos de amor a Deus nessa igreja
são os líderes de célula. Entra meses, passam meses, entram anos, sai anos, entra anos, e eles estão ali, pastoreando, cuidando de um pequeno rebanho. E tem gente que abriu a sua casa para célula. Tem gente que faz célula na sua casa, não é um mês. Tem gente fazendo célula na sua casa toda semana, toda terça-feira, já faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Tem gente na nossa igreja que está fazendo célula na casa dele há mais de 20 anos. Ele abriu a casa dele para salvação, porque ele ama a Deus. Quantas histórias de lares restaurados, famílias transformadas, pessoas curadas, libertas, vidas salvas, na cozinha, na varanda, na sala da casa dele. E quando ele se apresentar para o Senhor vai dizer: servo bom e fiel. Quantas almas foram transformadas lá naquela sala da sua casa, lá naquela garagem, lá naquela varanda, lá naquele quintal. Ah, pastor, mas eu não tenho capacidade disso. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma das líderes que mais multiplica nessa igreja, uma das líderes, é uma senhora de idade. Ela tem mais de 70 anos. E ela não sabe ler e não sabe escrever. E a célula dela já se multiplicou trocentas vezes. Porque a maior pregação dela é a própria vida dela. E vocês sabem de quem eu estou falando. Ou não? Irmã Fátima. É a maior ganhadora de alma dessa igreja. Anos e anos e anos. As células dela já se multiplicaram tanto que já viraram igrejas, como Capitólio e outros lugares. Porque uma pessoa disse: Senhor, usa-me. E Deus vai te usar. Porque Deus ama pessoas. E quando você fala, eu quero cuidar de gente, Deus abre as janelas dos céus sobre a sua vida. Cuidar de almas é a forma de expressar o que aqueles 9 não puderam expressar, que é gratidão. Meu irmão, se o Senhor me salvou, como que eu posso agradecer a Deus cuidando de gente? Liderando pessoas, levando pessoas ao discipulado, discipulando, ensinando as Escrituras. Pastor, eu não sei tanto da Bíblia, mas eu te garanto que tem gente que sabe menos do que você. E você pode ensiná-las o caminho, porque você conseguiu. Jesus disse: onde estão os 9? Onde estão os 9? A melhor forma de você agradecer é expressar sua gratidão evangelizando, levando alguém a Cristo. A pergunta que eu faço é: nesses últimos anos, quantas pessoas você já levou a Cristo? E ao contrário, ao longo desses anos, quantas pessoas você já tirou de Cristo? Porque o bom testemunho leva almas para Cristo, mas o mau testemunho afasta as pessoas de Cristo. Um dia me perguntaram: qual é o maior desafio da igreja nesse século? No primeiro século foram os leões, os imperadores, o Coliseu, as arenas. Qual é o maior desafio da igreja nesse século? É o mundo, é o secularismo. Eu digo: não é nada disso. O maior desafio é o mau testemunho. Esse é o maior desafio. Quem evangeliza já deve ter alguém julgado na sua cara: mas fulano, não é assim? Mas Beltrano. Aqueles 9 foram embora. Porque, na verdade, a atitude dos 9 revela uma coisa que a gente sempre vê. 9 daqueles 10 só queria a cura e mais nada de Jesus, a não ser o que eles já tinham alcançado. Somente um volta para dar continuidade ao processo. Muitos buscam Deus nas suas necessidades, quando está passando por dificuldade, movidos apenas
unicamente com o interesse de resolver aquilo. E a partir daquele momento que conseguem o que querem, eles tratam Deus como algo descartável, como os 9. Aquele um que voltou. Eu quero que você leia comigo o versículo 19 do capítulo 17. E disse-lhe Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Diga comigo: a tua fé te salvou. Os 9, os 10 foram curados. Os 10 foram curados. Mas dos 10 que foram curados, só um foi salvo. O maior milagre que existe é a salvação. É você ser salvo. Esse é o maior milagre. Muitos, eu preciso de uma cura, amém. Que o Senhor te cure, glória a Deus. Mas se o Senhor te curar hoje de uma doença, daqui a alguns anos você vai ter outra doença e você vai morrer. Em João 11, Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro está vivo até hoje? Ele morreu. Tudo que você receber, uma bênção no seu casamento, glória a Deus. A sua família, glória a Deus. Sua vida profissional, glória a Deus. Sua vida financeira, se você receber um milagre, glória a Deus. Uma doença que você está implorando por cura, se você receber, glória a Deus. Mas a maior de todas as bênçãos é a sua salvação. A sua salvação. Porque um dia você vai partir dessa vida. E tudo que você vai poder levar dessa vida para outra é a sua salvação. Mais nada. Mais nada. Na última ceia, eu fiz uma dinâmica aqui e vou fazê-la. Acho que vou terminar com ela, porque ela se encaixa nesse momento. A única coisa que você leva nessa vida é sua salvação. Não é sua casa, não são seus bens, não é o seu patrimônio, não é nada. Tudo que você faz aqui hoje, daqui a um tempo, ninguém vai se lembrar mais. Vou repetir essa dinâmica. Quando eu contar 3, as mulheres vão gritar o nome da mãe. Ok? Amém? Amém? Quando eu contar 3, os homens vão gritar o nome do pai. Ok? Vamos lá? 1, 2, 3. Foi baixo. Vou te dar a chance novamente. Para que você esqueceu o nome de sua mãe, de seu pai. 1, 2, 3. Agora eu vou contar de 1 até 3. As mulheres vão gritar o nome da avó e os homens vão gritar o nome do avô. 1, 2, 3. Agora eu vou contar até 3. As mulheres vão gritar o nome da bisavó e os homens vão gritar o nome do bisavô. 1, 2, 3. Agora eu vou contar até 3. As mulheres vão gritar o nome da tataravó e os homens vão gritar o nome do tataravô. Vamos lá. 1, 2, 3. Por que vocês não gritaram? Sabe por quê? Porque você não sabe. Isso quer dizer que daqui a 3, 4 gerações, os seus descendentes nem vão saber que um dia você existiu. Tudo que você leva dessa vida é a salvação. Se coloque de pé nesse momento.